nossa gente está começando aqui na Fonte TV e ele vai falar sobre como lidar com as dificuldades da vida. Quer queiramos ou não, as adversidades, os problemas fazem parte da existência humana. Os problemas são, sejam eles grandes ou pequenos, eles podem e acontecem durante toda a vida e ninguém está livre disso não. E a superação dessas dificuldades é um dos maiores obstáculos que o ser humano enfrenta, todo mundo sabe disso. Então, nós vamos conversar hoje como é possível lidar e superar todas as dificuldades da nossa vida. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a psicóloga Bruna Tomazetti e o pastor da Assembleia de Deus Ministério Betel, Wesley Adorno. São os meus convidados no programa de hoje, tá bom? Em um minuto eu já volto com eles. Bom, gente, todos passam ou passarão em algum momento da vida por dificuldades, por problemas. Certamente em número e intensidade diferente de pessoa para pessoa. A diferença é que cada um enfrenta essa situação de alguma forma. Tem uns que enfrentam da forma bacana, indo para frente, e outros que são barrados. Veja na reportagem. Como lidar com a notícia de uma doença grave? Como é possível superar a perda de um ente querido? Como se explica alguém perder tudo e, mesmo assim, conseguir dar a volta por cima e se tornar próspero? Como ver seu casamento acabar, sua família se destruir por causa das drogas ou de brigas e, mesmo assim, ter forças para lutar e vencer? Nessa reportagem, você vai acompanhar histórias de superação. Depois do que mostrarmos para você aqui, tire suas conclusões do que você tem feito para superar os seus problemas. Quem vê Solange e Cristiano hoje trabalhando juntos e felizes, nem imagina por tudo que eles passaram. Depois de se conhecerem no trabalho, logo foram morar juntos e tiveram o primeiro filho. Quando a convivência começou, Solange descobriu algo que iria desestruturar a família que havia acabado de construir. O marido era viciado em drogas. Para mim foi como se estivesse abrindo o chão, eu entrando e eu falava, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? O problema de Cristiano com as drogas começou desde cedo com a bebida. Depois passou para a maconha e em seguida com o crack. Após conhecer essa droga, sua vida virou um inferno. A partir do momento que eu usei o crack, foi pouco tempo. Pouco tempo eu entrei em depressão. Eu cheguei ao fundo do poço mesmo. Fui perdendo as amizades, fui perdendo assim, um afeto com a minha família, fui perdendo tudo, perdi tudo. Meu caráter já estava, já destruído. Com um filho ainda bebê, Solange engravidou durante o resguardo. Assim, tudo se tornou ainda mais difícil. Eu pensei comigo, e agora? Eu grávida de 5 meses, assim, apaixonada, por ele. Nós estávamos apaixonados, mas então eu estava descobrindo algo que era terrível. Nessa época, assim, foi muito difícil, porque eu pensava comigo assim, mesmo amando ele, descobrindo um vício tão sério como esse, eu, logo que ganhar meu filho, eu vou procurar um outro caminho, e vou criar meu filho sozinho. Depois de 3 meses internado em uma clínica de recuperação, Cristiano se livrou das drogas, foi para a igreja com a esposa e hoje estão felizes com sua empresa e vida familiar estruturadas. Solange e Cristiano têm a mesma resposta para explicar de onde tiraram forças para lutar e vencer. Eu via na igreja os pastores, assim, junto com as pastoras, os filhos. Eu falava, eu quero também que o meu esposo esteja comigo aqui, meus filhos. Eu queria uma família. E eu só tenho que agradecer a Deus e a minha família. E a Igreja Fonte da Vida, essa igreja maravilhosa. Essa psicóloga explica que para conseguir passar por uma dificuldade e dar a volta por cima, é preciso determinação, força de vontade e fé. Eu acho que a pessoa tem que querer. Não adianta eu querer por aquela pessoa. Não, ela tem que chegar no ponto de falar, não quero mais. Aí, a partir desse momento,
Eu acredito muito, tenho certeza que ela sai. Nessa sala, a dor se mistura com a esperança. E é a fé que faz com que todos que estão recebendo a quimioterapia para o tratamento do câncer consigam ter um sorriso no rosto. Seu Gilson é uma dessas pessoas. Ele descobriu no ano passado que está com câncer no intestino, no pulmão e no fígado. Para ele, receber a notícia não foi nada fácil. Chorei, certo? Estou emocionado agora também. Até vontade de chorar estou tendo. De emoção. De dar essa entrevista a vocês. Porque, como se diz, é a única maneira de eu expressar a minha recuperação. Mesmo debilitado, seu Gilson consegue contagiar a todos com a sua alegria e força de vontade. Ele crê que vai se curar, mas a confiança se confunde quando ele revela que só tem o sonho de conseguir conhecer o bisneto que está para nascer. Depois que eu ver meu bisneto, Deus pode até me levar, já que eu já estou preparado. O bispo da Igreja Fonte da Vida, Francisco Xavier, explica que as dificuldades fazem parte da nossa vida. Jesus já havia nos alertado para os problemas que iríamos enfrentar e deu uma mensagem de esperança. Todo problema tem solução, principalmente em Jesus Cristo, principalmente em Jesus. Eu creio que não há solução quando a pessoa não tem Jesus, porque fica difícil. Porque dependendo da dificuldade que a pessoa está passando, vai além das forças dela. E muitas vezes há momentos de dificuldades que ela fica abandonada, né? Sozinha. Então, no sentido natural, é aí que ela precisa voltar o coração para Jesus. O bispo explica ainda que as dificuldades nos ajudam a crescer e a aprender. Se usarmos os problemas a nosso favor, podemos ser vencedores. Quando eu tenho Jesus, por mais que seja terrível a minha dificuldade, o meu problema, a vitória é certa. A vitória é certa. Porque para Deus nada é impossível. Bom, para tratar desse assunto, eu estou recebendo aqui a doutora Bruna Tomazetti, ela que é psicóloga, e o pastor Wesley Adorno, da Assembleia de Deus Ministério Betel. A doutora Bruna é a primeira vez, o pastor Wesley já participou outras vezes do programa. Bom, eu vou começar com o pastor Wesley, depois eu vou para a linha da doutora Bruna também. Pastor Wesley, a dificuldade fazem parte da vida. O próprio Jesus disse, no mundo vos tereis aflições, né? Mas aí, ele venceu o mundo, mas eu gosto do interfrase aí, que é, tem de bom ânimo, né? Que talvez seja o mais importante para vencer as dificuldades. As dificuldades fazem parte da vida. Com certeza. Boa noite, Fábio, boa noite, doutora Bruna e telespectadores. Prazer estar aqui com você, mais uma vez, Fábio, e com todos os seus telespectadores. De fato, dificuldades já é o ingrediente, tem alguns que dizem que é o ingrediente básico da vida, né? Porque os desafios estão por aí. Já ao nascer nós encontramos o grande desafio de vir ao mundo. E aí começa, a partir do nascimento, grandes desafios. O problema que eu vejo, às vezes, é que as pessoas transformam esses desafios em grandes dificuldades. Ou transformam porque colocam isso dentro de si, enfrentam os desafios simplesmente como grandes barreiras e às vezes intransponíveis, ou por alguns acidentes que acontecem na vida, passa a ser esses desafios intransponíveis. Aí, desafios intransponíveis se tornam grandes dificuldades. Como Jesus disse, tem de bom ânimo, eu acho que aí está a chave, como você mesmo acabou de falar. O bom ânimo. E esse bom ânimo aí, nós vamos discutir um pouco sobre ele aqui. Eu penso que o amor de Cristo derramado em nós, ele nos faz ter esse bom ânimo. Vivendo no amor de Cristo, vivendo na graça que é ministrada a nós, que é o favor imerecido que está à disposição da gente, vivendo isso, a gente vence as dificuldades com mais facilidade. Bom, eu vou perguntar mais ou menos a mesma coisa para a doutora Bruna, pegando até esse versículo de Jesus e o que o pastor Wesley falou. Bom ânimo. Como ter bom ânimo, né? Eu acho que as questões da dificuldade, todo mundo, acho que é senso comum, todo mundo sabe que a vida é cheia de dificuldades, faz parte da vida.
a diferencial entre uma e outra pessoa é a forma que encara essas dificuldades. Estou certo? Certíssimo, deputado Fábio. Obrigada pela participação, pastor Wesley, e aos telespectadores Fonte TV. Olha que bacana podermos falar sobre isso e fazer as pessoas refletirem, porque dificuldade é a capacidade de resiliência. Quando eu sofro a dor, isso me fortalece para situações que virão. A vida é feita de dificuldades, sim. E aí onde que nós percebemos um amor muito romântico diante da vida, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser cor-de-rosa, tem que agir assim. Não, a vida ela tem problemas. Muito mais problemas do que facilidades. Não, às vezes as pessoas não têm uma dificuldade de aceitar isso, né? E aí criam, eu brinco, né? Então, pegando um pouquinho a linha espiritual, pastor, eu brinco que tem muito esquizofrênicos espirituais que criam uma realidade que não existe, aliás, uma coisa irreal, que eu não vou passar problema, que é só orar que resolve, que é isso aqui, que a gente não encontra nem na Bíblia, mas a pessoa começa a criar isso. Não é a falta da pessoa dizer... olhar no espelho e falar assim, olha, você tem problema e nós temos que enfrentar esses problemas? Exatamente. Olha só, o problema ele existe, ele é real, porque se eu faço uma cisão com a realidade, ou seja, se eu quebro a realidade, eu estou vivendo um mundo à parte. É o mundo da minha imaginação. É o mundo que eu quero acreditar. E isso adoece o ser humano. Então, quanto mais eu acredito em situações que eu crio, eu estou fugindo de uma realidade e não enfrento as dificuldades. Então, nós podemos citar várias situações de dificuldades. Por exemplo, uma que eu tenho visto muito no consultório hoje, que são as separações e divórcios. Nunca vi tanta separação e divórcio acontecer nesse período. Aí você me pergunta, qual é a dificuldade? Aí nós começamos a perceber, as pessoas têm dificuldade de se aceitar como são e a dificuldade de aceitar o outro com as dificuldades. Então, ou seja, não existe uma relação amorosa, mas existe uma relação que é conveniente para mim. Então foge, né, e o fardo fica pesado. E Jesus nos disse, o fardo dele é leve. Se tem algo excessivo, é porque não é dele. Eu estou criando. Mas, por exemplo, no caso de casamento, do jeito que a senhora está falando, realmente é alarmante os índices de divórcios. Não é o fato do casal não querer, não é o fato de querer fugir do encarar o problema, de falar assim, poxa, porque tem, pelo menos a maioria das coisas tem solução, se buscar ajuda, se etc e tal. Não é o fato do casal falar assim, não, está enchendo aqui, eu vou parar por aqui, em vez de querer buscar resolver o problema? Exatamente. O que nós percebemos, deputado, é que existe uma relação de forças, né? Então eu quero mostrar quem tem mais força, quem tem mais poder nessa relação. Então, se eu mostro que eu tenho mais força, eu saio poderoso, saio poderosa, então eu não enfrento, né? E esse distanciamento de entender que a relação é uma terceira situação que se constrói, foge do eu e do tu, nós vamos construir o nós, isso dá força para as pessoas mediarem o conflito. Existe um conflito, é real, e quais são as soluções para isso? Por exemplo, na nossa vida profissional, nós temos problema o tempo inteiro. Nós criamos soluções porque nós precisamos resolver. A vida do casal também é assim. Agora, quando foge, é porque eu não quero entender quem eu sou mesmo. Por isso que eu deixo o problema acontecer. Pastor Wesley, pegando um pouquinho do casamento ainda, desses índices assustadores até de casamento sendo desfeito e com cada vez mais facilidade, né? Claro. Falta, por exemplo, a busca de ajuda? Eu não tenho dúvida que a falta dessa consciência. Eu preciso ser ajudado. Nós estamos vivendo um tempo dos valores destruídos e, inclusive, por exemplo, a gente não vê a própria virilidade do homem. Ela está hoje em xeque. Nós temos homens e homens, né, vamos dizer assim. Não estou falando aqui de homofetividade, nada disso. Estou falando de homens que... no seu papel. Que são heterossexuais, mas dentro do seu papel ele não consegue desempenhar o papel, até porque falta um referencial, às vezes, do pai, um referencial masculino na sua formação. Nós hoje somos, por exemplo, educados por mulheres. O ensino fundamental, o maternal fundamental, raríssimo a figura de homens. Dentro de casa, às vezes, o homem deixa a responsabilidade para a mulher, a mãe, educar o filho. Sem contar o tanto de pai que abandona o lar, né? Isso. Ou então está dentro de casa, mas é um pai ausente, né? Então, cresce descaracterizado. Da mesma forma a mulher, mas
Estou dando um exemplo do homem que é mais assim, parece que está mais aparente. E em cima disso, cria-se toda uma instabilidade, né, em cima dessa situação e resulta nisso, os valores trocados e que resulta nessa fragilidade e que leva as pessoas a encarar suas dificuldades como vítima. Ele já é vítima desde a infância e ele continua vítima. E aí o que acontece? Na hora da dificuldade, ele prefere se colocar na situação de vítima. É incrível o quanto o homem, a sociedade gosta de sofrer diante das dificuldades. Nós vamos sofrer de acordo da forma que nós quisermos sofrer. A dificuldade existe. Eu posso sofrer nela ou não sofrer nela. O sofrimento depende de mim. Eu é que vou estabelecer o nível de sofrimento. E até onde eu vou sofrer. Até onde eu vou sofrer. Mas como a gente já, às vezes, cresce nessa filosofia, nessa ideia de ser vítima, então, por exemplo, o que tem de gente hipocondríaco por aí não é brincadeira, né? E nessa área de encarar a dificuldade, a pessoa prefere, ao invés de encarar o nível, o tamanho, ela prefere já começar como vítima e caminha como vítima e vai andando como vítima e leva a vida como vítima e deixa a vida me levar e pronto, e sempre como vítima. Mas aí entra o problema, porque quem deseja ser vítima se torna vítima. Ele nunca vai conseguir deixar esse papel de vítima. Concorda? Eu penso que o grande problema está aí. Existe vacina para muitas coisas e poderíamos dar aí a vacina da felicidade. Eu, pelo menos, adotei para minha vida, doutora e bispo, assim, uma filosofia diferente. Eu também fui criado num lar que teve lá suas desestruturas. Eu poderia muito bem ser vítima, fui vítima até um certo tempo da minha vida e falei, não quero ser mais vítima. Então, para mim, Romanos 8 diz o seguinte: o que me separa do amor de Cristo? Será a dificuldade? Será a tristeza? Angústia? Tribulação? A morte. Por exemplo, morte. Tem gente que prefere viver o luto a vida toda. Luto, a doutora está aqui e sabe que luto é para ser vivido. Mas ele é para ser vivido num período de tempo. Não que ele seja estabelecido. Eu, por exemplo, atendi uma pessoa recentemente... Ou vivido ou encarado, né, pastor? Vivido ou encarado. Tem gente que está vivendo o luto, ela quer ser vítima daquilo, viver o luto 10 anos, 20 anos. Perdas nós temos, e são muitas na vida. Perdas de pessoas que se vão, mas também pessoas que não morreram, estão por aí, mas perdemos, ou perdemos coisas. Luto, eu costumo dizer, viva ele intensamente. 2, 3 dias, 5 dias, um mês, o máximo. Só o tempo necessário. A partir dali ele passa a ser uma doença na sua vida. Eu recentemente atendi uma pessoa e ela tá de luta há 10 anos. E então faz 10 anos que ela não vive. Não vive mais. Ela parou, ela morreu junto com o filho dela que morreu há 10 anos. Pastor. Então é uma situação delicada, vivendo vítima e no luto. Então, só concluindo, doutora, Romanos 8 diz que nada vai nos separar do amor. Nem a morte, nem o luto. O luto se vive e de repente você sai dele e vamos em frente, porque o amor de Cristo é a vacina da felicidade. Não, e abandonar o luto não quer dizer abandonar a saudade, né? De forma alguma. O respeito, a admiração, é viver com a saudade. Pois não, doutor? Olha só, tem muitas pessoas vivendo, morreram em vida. Pessoas que morreram em vida. Demais. Ou seja, eu prefiro o processo de vitimização, ele tem ganhos secundários. Por isso que eu assumo esse processo na minha vida. Aí é que está, o ganho secundário. Exatamente. Viver com um processo dolorido, de dores, né, de dificuldades, sempre reclamar por isso, eu vou ter atenção de alguma maneira, se é da medicação, se é dos médicos, se é dos familiares. As pessoas voltam para mim. Agora, imunidade psíquica, imunidade espiritual significa tomar posse da tua identidade. Quando eu sei quem eu sou, facilita eu lidar com as dificuldades, lidar com a vida, lidar com aquilo que é preciso. Mas as pessoas necessitam de sempre ter dores para sobreviver. A gente está falando isso, mas não é algo fácil. Não é fácil. Não é algo fácil. Por exemplo, nós estamos tratando de algo, talvez o mais pesado, que seja a perda de um ente querido. Sim. E concordo com a senhora plenamente, a resiliência talvez seja o fator preponderante do ser humano andar para frente. Sadio, né? É sadio e tal. Mas não é fácil. O pastor contou o caso de uma mãe que perdeu, ou um pai, não sei, perdeu um filho há 10 anos, e realmente perder um filho é uma coisa difícil. Claro.
Como encarar essa dificuldade, essa morte? Eu tenho uma tese, né? Minha mulher às vezes briga comigo, fala, você é forte demais, pelo amor de Deus, isso é forte demais. Mas não é que eu sou forte demais, é que eu acho, que eu concordo com o pastor, que se a gente deixar dar vazão demais a esse sentimento, a pessoa não vai voltar a viver. Então eu falo, ó, morreu, gente. É triste, é choro, mas vamos embora, a vida continua. Você vai viver, às vezes eu falo para a pessoa, você vai viver mais 20, 30, 50 anos. Como é que vai ser essa vida sua nesses 50 anos? Como encarar isso? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, e eu gostaria até de dividir com vocês uma situação que eu vivi profissionalmente. Eu estou atuando naquele caso Santa Maria, da Boate Kiss, né, no Rio Grande do Sul. E foram 242 jovens que morreram. Ali é uma tragédia da cidade, uma né? Uma catástrofe, né? Uma realidade doloridíssima, universal, né, que nós assistimos. Social. E aí eu pude ver várias famílias, assistir várias famílias neste contexto. Né? Perderam ali 2, 3 filhos, 10 pessoas da mesma família, professor que perdeu 50 alunos, etc. E muitas outras coisas. Eu imagino, a senhora está vivendo, eu imagino que no caso da Santa Maria, toda a cidade, que é uma cidade grande, mas não é tão grande, toda a cidade, pelo menos, conhecia alguém que morreu. Sim. Uma pessoa que morreu conhecia. É uma ferida aberta na cidade. Na cidade, no social, povo todo. Social. Né? É uma ferida social que marcou aquela cidade. Sim. E aí, o que nós fazíamos ali no primeiro momento que nós chegamos, né, diante da realidade? Primeiro, eu fico perto dessa pessoa. Não tenho o que dizer nessa hora. Não dá para dizer alguma coisa. Mas a minha presença fortalece emocionalmente o indivíduo. Então, primeira coisa, quando eu convivo com uma pessoa que passa por luto ou está em luto, dar apoio. Apoio significa estar próximo. Não exija muito aquilo que não dá para a realidade. E segundo, entender que o luto, ele pode sim ser elaborado num tempo curto, médio ou longo. Depende do estado emocional de cada um. Agora, quando ele cronifica, ou seja, 10 anos, 20 anos... Passa a ser o meio de vida? A dificuldade... né, ela me acompanha como sistema. Certo. Então, é trazer essa pessoa para a realidade e dizer, olha, o luto precisa ser fechado, esse ciclo. Eu estou aqui para isso. Existem outros filhos que merecem a sua atenção. E nós temos que dividir isso. Então, é trazer a pessoa... Não tem muita coisa, né, milagrosa numa situação como essa. Mas existe a capacidade... Mas num caso desse, pode ter até medicamento, doutora, ou sim, tratamento. Associado. É porque, às vezes, a gente tem preconceito. O senhor falou de homem, assim, um homem tem muito preconceito com psicologia, com... Não, mas tem, com remédio, líder religioso às vezes tem, acha... Com terapia, acha que não, vai resolver na base da oração. Eu sou líder religioso, eu sei o que eu estou falando, vai resolver na base da oração. E não é, às vezes a pessoa está até com uma doença patológica, né? algo físico. Ainda tem esse preconceito? Existe como. E como existe esse preconceito? Né? Preconceito, a própria palavra diz. É um preconceito. Né? Eu tenho um preconceito estabelecido. Porque o papel nosso como psicólogos e terapeutas é exatamente levar, né, ou canalizar e ajudar as pessoas a rever a situação de uma outra maneira e tentar curar. Doutora, a própria terapia, como a gente vai na academia para cuidar do físico, a alma precisa, né? Nem você sai ali, dá enormes gritos, é terapêutico isso. Você precisa agora... O fato de chorar. O chorar. A homem não chora. Isso é um mito, né? Para aí. Como que é isso? Aí vai criando monstros. Né? Então, assim, a terapia é uma ferramenta que ajuda muito a enfrentar as dificuldades. O Fábio estava falando agora mesmo da pessoa procurar ajuda. Procure também métodos terapêuticos, porque a gente precisa de paz. Eu penso assim, que a paz é que vai trazer o equilíbrio. Você está no meio de uma guerra terrível, mas se você tem paz para enfrentar aquela guerra, você naturalmente vai ter equilíbrio e vai ter a estratégia certa para vencer aquela guerra. Então, a terapia ajuda nisso, né, doutora? Exatamente. Procurar o profissional certo, isso, a pessoa certa e fazer a terapia. Pastor, muito interessante isso que o senhor está trazendo, porque as pessoas me perguntam, nossa, você começa a atender 7 horas da manhã, você fica ouvindo problemas. Eu falo, não, eu crio soluções, eu não ouço problemas. Porque eu entendo que meu trabalho, que não deixa de ser uma missão também, né? Com desenvolver pessoas, com certeza, é exatamente isso. Diante do que a pessoa me traz de conflito, que soluções que nós vamos criar?
E diante disso, a pessoa consegue resolver, se restabelecer e equilibrar-se para a vida com as dificuldades. Bom, vamos falar de um problema que o brasileiro sabe bem, convive bem, que é problema financeiro. Né? Vamos pegar os homens de novo, nós estamos aqui, estamos sacrificando os homens, mas não é não. Eu tenho comigo, e a gente, por experiência, por ver a vida das pessoas, que quando tem um problema financeiro, você vê o homem desesperado. Você vê o homem não dormindo, o homem às vezes super carinhoso com a família se torna bruto, porque realmente a cabeça dele está naquilo, e tem aquele peso que ele tem que sustentar a casa, então se está faltando recurso ali, é culpa dele, Como encarar esse problema, essa dificuldade financeira? Porque o brasileiro, eu acho que já devia estar resiliente a isso, né? Desde o cruzado e passando por aí de repente ele fica bem, agora desandou de novo, enfim. Como encarar os problemas financeiros que parece que faz parte da natureza brasileira, da natureza humana? Vamos começar com a doutora, depois o pastor. Okay. Eu vejo 2 pontos nessa situação. Um dos maiores índices de separações hoje entre os casais é a questão financeira. As pessoas, quando existe uma realidade à parte, o que quer dizer isso? No contexto da família. Homens que começam a se endividar, ou a própria mulher, e não comunicam. Não existe uma relação fraternal. Não combinaram. Né? Não combinaram. Então, assim, e foge. Né? Eu tenho visto isso acontecer. A realidade que não é dividida. Então, aquilo que não se divide, não tem como criar soluções também. Então, o problema surge, as separações vêm por uma dificuldade minha de não querer enfrentar o problema. Então, isso tem um vínculo muito maior, que é o vínculo emocional da pessoa que passa por isso. E segundo, o maior medo do ser humano, existem 6 medos, né, catalogados, é o medo da pobreza. As pessoas têm medo. O que significa ser pobre? Não ter acesso financeiro, que é um meio de sobreviver. As pessoas têm medo disso. E como reagir a essa situação? Primeiro, entender que existe um problema. Né? O homem, essa questão para o homem é muito forte. O homem, quando ele assume que ele tem essa dificuldade, rapidamente ele consegue uma resposta. Mas muitas vezes, para o homem assumir isso, vai tempo ou já até perdeu o casamento. Ele não consegue enfrentar. Existe essa realidade, sim, é muito dolorida e é uma dificuldade, às vezes, impossível à visão humana. Aí entra um contexto espiritual, que eu acredito muito. Quando nós podemos sentar e dividir isso com uma pessoa da igreja, uma pessoa da nossa comunidade, aquilo que eu desintoxico, que eu coloco para fora, eu crio imunidade psíquica. Então, aquilo me fortalece, né, para que eu consiga buscar outras soluções. Pastor. Sim, você falou que o Brasil é comum a gente viver. Infelizmente. Até porque o Brasil tem essa cultura, mas e também as pessoas, o brasileiro, ele não tem muito medo de correr risco. Né? Ele já nasce naquela ideia de correr um risco não é problema. Então, não planeja, cresce já naquele ambiente desfavorável. O risco não é problema, o risco. Eu dou um jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, e conduzo a vida. E risco tem que ter limite. O risco ele é importante para a vida, ele starta uma série de avanços e tal, mas é necessário em determinadas empreitadas da vida, mas você não pode viver a vida inteira no risco. E o que se acontece, que ocorre com muita frequência, principalmente na área financeira, são os riscos. Então, não tem um problema de correr risco. Falta encarar a realidade. Então. Falta encarar. Por exemplo, uma pessoa, tem muita gente com problema financeiro, aí você vai conversar com ele, vai tentar aconselhar ele, ajudar ele, você descobre que ele ganha R$3.000 por mês e gasta R$3.500. Aí não tem oração que resolva. Eu estou avisando você em casa, não tem dízimo, oferta que resolva, não tem oração que resolva, não tem nada. Se você ganha tanto e gasta mais que você ganha, você vai ter problema financeiro. Pronto, acabou. Estou errado? Não, está correto. Inclusive a questão da autoestima. Né? A pessoa tem medo da pobreza, como a doutora está dizendo, e se ela tem alguma coisa, a autoestima melhora. Quer dizer, é algo artificial, mas ela projeta em cima disso. E o contrário detona com a autoestima. A autoafirmação, o ser aceito, né? A aceitação do meio em que vive, da comunidade, da família, da namorada que vai ter, dos amigos que se tem. E aí o risco vai deliberadamente e começa assim todo um processo.
na vida já adulta, casado, constituído filho, ele traz isso lá de trás e leva. Geralmente a pessoa que é comedida na vida adulta, ela teve escola lá atrás, geralmente ela já se educa, ela já começa isso lá atrás. E aí ela leva para a vida adulta, já madura. E o contrário da mesma forma, ele não tem essa educação, ele leva. E às vezes demora. Tinha um amigo meu que falava assim, o homem... mais uma vez o homem, viu, Fábio? Só fica bom depois dos 40. Então a gente está chegando lá, né, Fábio? Porque o homem... porque às vezes nessa idade da maturidade, o que vai acontecer? Até o nosso câmera aqui está rindo da situação, né? É porque nessa idade dessa maturidade parece que a ficha cai. Para aí, eu tenho que me reprogramar, eu tenho que me reeducar, o nível de risco tem que diminuir, eu tenho que pensar de uma forma diferente. E aí, às vezes... Não posso errar tanto mais. Ô Fábio, tem gente que só construiu fortuna depois dos 40, até depois dos 60. Nós temos uma figura global, vamos dizer assim, que construiu o seu império depois dos 60 anos. Roberto Marinho. Então, assim, isso é muito comum de acontecer, porque a pessoa, às vezes, para aí, os riscos não valem mais a pena. Tá demais. Ou aquele outro que é muito tímido, muito acanhado e tal, e agora precisa usar um pouco mais. Mas as dificuldades financeiras, elas são terríveis de fato, e ela é epidêmica, né? Parece que ela vai contaminando, os filhos herdam aquilo. Você olha para o pai, aconteceu com o pai, está acontecendo com o filho, e provavelmente vai acontecer com os netos, a não ser que haja uma interrupção, uma mãe muito severa que olha, entra na história, ou o pai cai na real, né? Ou o pai cai na real. Talvez está faltando na questão, doutora Bruna, está faltando os pais, as pessoas caírem na real. Cair na real. Eu conversei com uma pessoa que veio pedir minha ajuda, falou assim, olha, eu estou passando uma dificuldade financeira, me ajuda aqui. Eu falei, então tá, ele até ganha bem, o salário é bom. O salário é bom. Aí ele falou, não, em 5 anos ele tem 3 financiamentos de apartamento, 2 financiamentos de carro, abriu 2 empresas e ainda pediu demissão do salário bom. Eu falei, meu amigo, é difícil aí. Aí eu falei, bem, é difícil, vai ter que desapegar. Aí eu dei uma explicação sobre isso. Você está muito gordo, você precisa emagrecer, você precisa conseguir andar, não adianta. Então, às vezes não falta cair na real, doutor? Exatamente, falta pessoa, é aquela questão, a dificuldade ela surge porque não encara a realidade. E a questão do planejamento, planejar-se, como muito bem colocado pelo pastor, essa capacidade mesmo de educação financeira. Nós não temos isso, mas temos condições de procurar informações. Bancos, instituições que têm esse... Porque o dinheiro... Ou uma pessoa experiente da família. Ou uma pessoa experiente. Sucessão familiar, que a gente vê isso. Goiás, hoje, nós vivemos uma realidade muito de empresas familiares. Hoje, o que a gente atende de famílias em sucessão familiar, com quem vai tomar conta de quem financeiramente, porcentagem para quanto... É uma dificuldade enorme, porque o poder ele é sedutor. E reagir a isso tem que ter muito autoconhecimento. A dificuldade da pessoa não é em ganhar o dinheiro, é poder administrar isso como uma ferramenta de sedução. Então, isso, o rapaz gordo, né? Que traz a questão gordo, financeira. Até que não é gordo, não. Eu falei que ele estava gordo, mas financeiramente precisa emagrecer para andar, ué. Exatamente. Esse ego inflado, ele dá uma interrupção, né, da pessoa prosseguir, fazendo para ela se tornar uma pessoa melhor com relação ao dinheiro. Então é autoconhecimento. Como gerir R$500, como gerir R$1 milhão. Não, e quem não consegue gerir R$500 não vai conseguir gerir R$1 milhão. Isso é bobagem. E essa questão do autoconhecimento, doutor, aí não se aplica, aí se aplica a tudo, né? A gente está falando aqui de como vencer as dificuldades da vida. O autoconhecimento, eu acho que ele é o início de tudo, né, doutora? Porque se a gente não parar para conhecer seus pontos fracos e administrá-los, costumo dizer o seguinte, a gente prega muito nas igrejas evangélicas, até na igreja católica, a doutora da igreja católica, prega muito essa cura interior. Eu sou muito enfático nisso. O ministro a cura da seguinte forma, olha, descubra os seus pontos fracos, te conheça e passe a ser vigilante, porque a tendência natural vai ser cair no seu ponto fraco. Então seja vigilante, conheça, porque aí você sabe onde é que você tem que ir. Até porque o ponto forte você tira de letra, né? Não precisa preocupar com ele. Tá certo. Eu quero agradecer aqui, de uma forma muito especial, esse programa muito especial que nós tivemos, o pastor Wesley Adorno, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Betel, mais uma vez atendendo o nosso convite. Obrigado, pastor. Obrigado, Fábio. Trago um abraço aqui do meu pastor Gentil,
R. Oliveira, que tem um apreço muito grande a essa rede, e a você, Fábio. E a recíproca é extremamente verdadeira. Aí ele deixa bem claro da amizade com o apóstolo, contigo. E um abraço a todos e que a gente enfrente a vida de frente, como ela é. Tá certo. E sejamos abençoados sempre. E encarando a realidade, né? Doutora Bruna Tomazetti, excepcional sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço, deputado, parabéns pela atuação, pelo profissionalismo, obrigada pela participação, a gente cresce muito nesse debate, pastor Wesley, aos telespectadores da Fonte TV, e deixar um recadinho simples. Duro diante das situações e coração mole, a gente consegue muita coisa. Outra, eu não vou nem falar o final meu, que eu sempre falo aqui, a doutora já falou. Boa noite, que Deus abençoe a todos.